Olá pessoal, bom dia. Estou passando para deixar mais uma palavra ao teu coração. Hoje pela manhã estávamos eu e minha esposa, nossa oração no período da manhã, e Deus falou conosco através de uma palavra. E essa palavra também moveu muito o meu coração, porque acredito que é um despertar de Deus para a nossa vida, para a igreja, para você que me ouve, para a tua família. E me veio ao coração o desejo de compartilhar essa palavra. A leitura do texto bíblico está em 1º livro dos Reis, no capítulo 13, e o versículo é o de número 19. Somente esse versículo. Depois nós estaremos falando um pouquinho sobre os acontecimentos que envolvem esse texto, esta palavra registrada no livro de 1 Reis. Capítulo 13, versículo 19 diz assim: E voltou ele e comeu pão e bebeu água em sua casa. O contexto desse versículo que li está falando sobre um homem que recebeu uma ordem do Senhor para ir a Betel profetizar contra o altar de Jeroboão. Para que você possa entender melhor esse texto, nós estamos falando sobre um reino do norte, que era o reino de Israel, que quem estava governando era o rei Jeroboão. E o reino do sul, especificamente a região de Judá. Então o profeta que estava no sul, onde está o templo de Jerusalém, ele recebe essa palavra do Senhor para que ele fosse à região norte, em Betel, lá em Samaria, para poder profetizar sobre o altar de Jeroboão. Jeroboão, o rei de Israel, que reinava na região norte, ele mandou construir um templo e também colocou ali sacerdotes para que o povo não fosse mais na região sul, em Jerusalém, prestar o seu culto a Deus, dizendo: olha, nós na região do norte também temos o nosso templo e podemos cultuar ao Deus de Israel aqui mesmo. O grande problema foi que esse templo, os sacerdotes foram escolhidos pelo próprio rei, não veio da linhagem dos filhos de Arão. E os profetas que profetizavam eram escolhidos pelo próprio rei para profetizar de acordo com a sua necessidade. Então nós temos um templo construído para que o homem pudesse ser adorado e não Deus. E a história conta que Jeroboão se entregou ao paganismo, à idolatria, ao deus Baal, e Deus levanta esse homem vindo de Judá com a ordem para profetizar sobre esse lugar e dizer que Deus não estava contente com o que estava acontecendo ali. Esse homem sai com essa missão. Ele vai até a região norte, lá em Betel, e diz no capítulo 13, no versículo de número 2, diz assim, de 1 Reis: E clamou contra o altar de Jeroboão, conforme a palavra do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens que queimarão sobre ti. O profeta está dizendo que aqueles sacerdotes que lá estavam oferecendo culto naquele templo seriam queimados sobre o próprio altar que eles usavam para oferecer o animal em sacrifício para Deus, segundo o estabelecido pelo rei Jeroboão. Versículo 3 diz: E Deus deu um sinal, dizendo: Eis que o altar se fenderá e a cinza cairá, se derramará naquele lugar. Bom, tudo isso aconteceu. Porém, a ordem de Deus para aquele profeta novo que veio de Judá até Betel era: você vai até aquele lugar, você não vai comer, você não vai beber, você vai fazer o que eu estou te ordenando fazer e regressará, voltará para sua casa, porque aí você
vai estar se alimentando e comendo. E esse homem fez isso. Observem que da saída dele, se você for analisar a geografia da região, ele andou por 130 quilômetros a 150 quilômetros. Então eram 300 quilômetros de ida e volta. 150 para ir e 150 para voltar. A ordem era não comer, era não beber. Então pode ter certeza que esse homem passou por regiões secas. Ele atravessou a região de Judá. Ele chegou na região de Samaria, onde estava Betel, cansado, com fome, com sede, mas a ordem de Deus era única. Você vai, eu vou ser contigo nesta caminhada, nessa obra, e você voltará sem comer, sem beber. Quando esse homem, o profeta novo que veio de Judá, acaba de profetizar que o Deus se manifesta com o seu poder, havia um homem naquele lugar, conhecido nessa passagem na Bíblia como um profeta velho. E ele viu o que Deus fez através da vida deste homem. E ele disse: eu preciso trazer esse homem para que volte comigo para minha casa. Então ele fez uma oferta e disse: olha, eu vi que Deus é com você. Volta comigo, vamos comer, vamos beber. E aquele profeta novo disse: olha, eu não posso voltar com o Senhor, porque eu recebi uma mensagem de Deus, que eu fosse, fizesse essa obra e voltasse para casa sem comer e sem beber. Aí aquele profeta velho, que Deus já não usava mais, observe que esse homem havia perdido a fé dele. Esse profeta velho já havia abandonado o seu ministério. Esse profeta velho já havia deixado de acreditar no Deus de Israel, o Deus que promete e realiza as suas promessas. Porém, ele tentou fazer com que aquele profeta novo que Deus estava usando, ele voltasse. E ele disse: olha, eu não posso voltar porque Deus disse para mim ir, não comer nem beber. Porém, aquele homem ficou indignado, porque ele falou: mas como pode esse moço novo, ele precisa voltar comigo para comer e beber? Ele sabia que aquele jovem estava cansado. Ele sabia que aquele jovem estava com sede. Ele sabia que aquele jovem estava com fome. E tentou então persuadir a fé daquele homem, daquele profeta que veio de Judá, para que ele pudesse quebrar a ordem de Deus. E a Bíblia diz que ele voltou novamente àquele homem e disse: olha, um anjo falou comigo, um anjo, que é para você voltar e comer, que é para você voltar e beber na minha casa. Então o profeta novo naquele momento, ele voltou. E ele voltou e foi à casa desse profeta velho. Quando ele estava com um bocado de pão na boca, quando ele estava tomando a água, Deus usa aquele profeta velho, que já não era usado mais, e traz uma palavra sobre a vida do profeta novo e disse assim: porque foste desobedientes à minha voz, você não voltará, o seu corpo não voltará para ser sepultado no sepulcro dos seus pais. E a Bíblia diz mais à frente que aquele profeta novo, então, ele sai para voltar em direção a Judá novamente. No caminho aparece um leão e mata, estraçalha o corpo do profeta novo. O que Deus falou ao meu coração? Por que dessa palavra? Porque nós estamos passando dias difíceis. Nós estamos atravessando momentos difíceis na nossa vida. Estamos sem a cobertura espiritual dos nossos pastores, porque estamos ausentes das nossas igrejas. Estamos cultuando em casa, orando em casa, buscando em casa. Os dias estão difíceis porque muitos de nós não temos renda, estamos sem ajuda, não temos trabalho. E pode ser que propostas surgirão para te tirar do foco. Porque sabe que você está com fome. Sabe que você está com sede, está cansado do andar no deserto, porque essa distância de 150 quilômetros para ir, 150 para voltar, 300 quilômetros que esse jovem teve que atravessar, simboliza a tua vida e a minha vida, o momento que passamos agora. Se Deus falou com você, continua firme. Não deixe homem ou mulher que já abandonou o ministério, que abandonou a sua vida, que já não crê, que perdeu a fé, tirar a certeza de que Deus te chamou, de que Ele estabeleceu contigo um relacionamento. Ele não vai te abandonar nesse momento de crise.
Continua, vá em frente, permaneça fiel, porque Deus é fiel com você. Como disse, você pode estar cansado, com fome, com sede. A fome e a sede simboliza a fraqueza que vem sobre nós muitas vezes. Quando você dobra o joelho para orar, às vezes você não tem o que falar, porque falou tanto com Deus e não tem resposta de Deus em nada. Mas acredite, Deus está ouvindo tudo que você está falando, e no tempo dele, Ele vai fazer uma grande obra acontecer na tua e na minha vida também. Essa palavra falou muito comigo e com a minha esposa nessa manhã. E nós fizemos uma pergunta: nós estamos desobedecendo a Deus em quê? Mas logo o Espírito Santo nos esclareceu que não é desobediência. Nós não estamos desobedecendo. Ele está dizendo: vocês estão andando 150 km para ir, 150 km para voltar. O que está em jogo aqui é o cansaço, é a falta de pão, é a falta de água. É muitas vezes a fé que está sendo abalada, colocada em dúvida. Cadê o seu Deus? Cadê? Nada vai mudar. E você vê fulano, cicrano, alcançando, recebendo, e você ainda não chegou até você. Mas Deus está dizendo: permaneça firme, porque Ele está com você. Eu quero orar pela tua vida agora. Quero que você, junto comigo, feche seus olhos e vamos orar para que o Deus de Israel, o Deus que nos chamou, o Deus que nos prometeu, o Deus que tem nos dado essa oportunidade de estar na sua presença, possa nos livrar do profeta velho e possa nos fazer vencer a sede e a fome dessa caminhada que estamos a empreender esses dias aqui. Com certeza venceremos. Feche seus olhos. Grande Deus, nós nos colocamos aqui na tua presença, Senhor. Sabemos que os dias são difíceis, sabemos que a caminhada é longa, a sede, a fome, o cansaço toma conta de nós nesses dias, mas Espírito Santo nos ajuda a caminhar. Fortaleça os nossos pés, firma os nossos pés sobre a rocha, para que possamos seguir em frente, certos de que o Senhor está conosco e nós com certeza venceremos. Não deixe, Senhor, a proposta que virá sobre nós, uma proposta que venha trazer prejuízos à nossa fé. Se vir, não nos deixe, meu Deus, aceitar. Mas ainda que nós estejamos vivendo pouco, mas que esse pouco seja no Senhor, para que a hora que o Senhor se manifestar sobre nós, nós não venhamos ser tragados pelo leão à beira do caminho e ter o nosso corpo desfacelado, como aconteceu com esse profeta novo, Senhor. Que nós possamos guardar a nossa fé, que nós possamos permanecer firmes, em nome de Jesus. Guarde esse homem, guarde essa mulher, guarde esse jovem que está aqui, me ouvindo, orando comigo, passando por dias difíceis, mas guarda ele, Senhor, para que ao final de tudo isso possamos continuar crendo que o Deus que está conosco é muito maior do que aquilo que está com eles. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e possamos permanecer nessa fé, certos de que Deus está conosco nessa caminhada. Um forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família esses dias.